Para entender os pensamentos de alguém, é essencial dominar 3 técnicas específicas. Dominar esses métodos permite discernir e compreender facilmente o que qualquer pessoa está pensando. Uma história budista pode ilustrar como ler a mente dos outros. Em uma pequena vila, há muito tempo, privado da visão, ele permanecia em casa enquanto seu irmão mais jovem laborava como agricultor. Todavia, a propriedade deles era frequentemente invadida por diversos animais selvagens. Preocupado com essa questão, o irmão mais novo concebeu uma solução. Ele pensou: por que não recorrer à ajuda de meu irmão cego para afugentar os animais? Propôs então que o irmão mais velho se postasse no campo e alertasse ao menor ruído deles, assim protegeriam as colheitas. Com tal ideia em mente, construiu uma cabana no campo e lá instalou o irmão cego, explicando-lhe o plano. Se ouvir qualquer barulho, basta gritar e os animais se dispersarão, salvando nossas plantações. O irmão cego concordou com a proposta e começou a vigiar o campo. Sempre que percebia a presença de animais, gritava e os afugentava. Mantiveram essa prática por vários dias. Certa ocasião, em um dos campos, um veado passou correndo e quebrou a cerca antes de fugir. Pouco depois, um rei que estava perseguindo o veado também chegou ao campo. O rei notou o irmão cego e perguntou a ele: você viu um veado aqui? O irmão cego respondeu: Sua Majestade, sou cego, como posso ver um veado? No entanto, posso dizer-lhe que o animal que deixou meu campo não vale a pena perseguir. Você está desperdiçando seu tempo. O rei ficou espantado com as palavras do irmão cego e questionou como ele sabia disso. O rei perguntou ao irmão cego se ele estava mentindo, pois afirmava ser cego, mas falava sobre o valor do veado. Em resposta, o irmão cego afirmou: Sua Majestade, o animal que você acredita ser um veado na verdade é uma serva grávida. Eu nunca ouvi falar de um rei caçando uma serva grávida, então estou lhe dizendo que ela não vale a pena ser perseguida. Você não deve desperdiçar seu tempo correndo atrás dela. O rei ficou espantado ao ouvir isso. Ele não conseguia compreender como a pessoa cega poderia identificar uma serva como grávida. Ele ponderou: como uma pessoa cega pode saber disso? Como ele pode ter certeza se o veado que estou perseguindo está grávida ou não? Como ele pode me informar com confiança sobre essa informação apesar de ser cego? O rei sentiu a necessidade de verificar isso e assim instruiu seu comandante: Comandante, eu quero aquele animal vivo. Preciso confirmar se é realmente uma serva grávida. O homem cego parece ter muita certeza disso, e eu preciso investigar. Por favor, vá descobrir se ela está grávida. As ordens do rei foram recebidas pelo comandante, que partiu. Quando ele voltou, ele disse ao rei que o irmão cego estava correto e que a serva estava grávida. O rei ficou maravilhado e não conseguia entender como a pessoa cega identificaria algo. Se o rei soubesse da gravidez de Doi, teria muitas perguntas em mente e decidiu perguntar ao cego para descobrir. Olhe, eu posso não saber se você é realmente cego ou não, mas eu vim lhe perguntar uma coisa. Você me dará a resposta correta à minha pergunta? Em resposta, o irmão cego disse: Sua Majestade, você pode me perguntar qualquer coisa e eu responderei honestamente. O rei elogiou o irmão cego por sua sabedoria e perspicácia e explicou que queria saber se sua esposa era fiel a ele. O irmão cego ficou surpreso com a pergunta, questionando por que, após tantos anos de casamento, o rei estava duvidando da fidelidade de sua esposa. O rei insistiu, ameaçando com a pena de morte se não respondesse. O irmão cego, então, propôs um acordo. Se o rei quisesse a resposta, teria que deixar sua esposa sozinha com ele em um quarto. O rei, inicialmente furioso, acabou concordando com o pedido e o rei ordenou ao seu comandante que deixasse o irmão cego e a rainha sozinhos em um quarto. Naquele momento, o irmão cego expressou seu desejo de tocar na rainha. Ao ouvir isso, a rainha ficou furiosa e começou a bater no irmão cego com as mãos, pés e toda a sua força. Depois, o cego conseguiu de alguma forma escapar e foi ao rei. O irmão cego disse ao rei: Sua Majestade, sua esposa é infiel.
O rei, enfurecido, puxou sua espada e foi até a rainha. O rei fez uma pergunta à rainha, advertindo que qualquer mentira levaria à sua execução. Ele perguntou se ela era fiel ou não, e a rainha respondeu: Sua Majestade, você pode muito bem me matar, mas eu não sou fiel. O rei ficou radiante, pois tudo que o irmão cego havia dito era verdade. Ao ouvir isso, o rei foi imediatamente até o irmão cego e perguntou como ele sabia que sua esposa não era fiel. O irmão cego respondeu: Sua Majestade, é muito simples. Eu disse à sua esposa que queria tocá-la, e ela ficou tão furiosa que começou a me bater. Quando eu disse a ela que queria tocá-la, ela poderia ter recusado, mas em vez disso, começou a me bater, e no processo, ela tocou todo o meu corpo. Agora você me diz. Continuou ele, como uma mulher assim pode ser fiel? O rei disse: Você é muito sábio. Muito bem, vamos prosseguir. Ele acrescentou: Responda mais uma pergunta corretamente e eu o deixarei ir daqui. O rei então perguntou: Diga-me, sou realmente filho do meu pai ou de outra pessoa? O irmão cego respondeu: Sua Majestade, por que se preocupar com essa pergunta? Não importa quem sejam seus pais, você é o rei deste estado, então deixe essa pergunta de lado. A mente tem sua linguagem e essa linguagem pode ser vista nas ações do corpo de uma pessoa. Observando os olhos, os lábios, a forma como eles trabalham e suas atividades, é possível entender o que está acontecendo em suas mentes. Com base nisso, podemos conhecer os pensamentos de qualquer um, mas eu sou cego, então percebo através das ações. Se eu quiser saber algo, tenho que atribuir uma tarefa à próxima pessoa para ver como ela trabalha e como realiza a tarefa, e com base nisso, posso entender o que está acontecendo em sua mente. O rei perguntou: Então isso significa que eu também posso conhecer os pensamentos de alguém? A isso, o irmão cego respondeu: Certamente, você também pode entender os pensamentos de qualquer um, mas antes disso, você precisa trabalhar em si mesmo, e esse trabalho é acalmar a sua mente? Traga sua mente para o presente, pois hoje vou lhe contar 3 maneiras, e essas 3 maneiras são muito fáceis e simples. Mas, Sua Majestade, antes disso, você tem que fazer uma coisa: focar sua mente. Quando focamos nossa mente e a fundimos com o presente, podemos entender os pensamentos dos outros. Porque essa pessoa está pensando no presente. E também temos que trazer nossas mentes para o presente, só então podemos entender seus pensamentos. Se estivermos pensando em eventos passados, como saberemos o que a outra pessoa está pensando no presente? Porque estamos imersos em eventos passados. Para conhecer os pensamentos de alguém, primeiro e acima de tudo, precisamos focar nossas mentes e trazê-las para o presente. Depois disso, o irmão cego disse ao rei: Sim, Sua Majestade, vou lhe dizer as 3 maneiras pelas quais você pode entender facilmente os pensamentos de qualquer pessoa. Então, o cego diz ao rei: Ó rei, o primeiro método é prestar atenção aos olhos. A coisa mais importante quando falamos com alguém é olhá-lo nos olhos, porque os olhos não falam, mas dizem muito. Se aprendermos a entender os sinais nos olhos de uma pessoa, podemos saber o que está acontecendo em sua mente, o que estão pensando e o que estão prestes a fazer. Eu mesmo não tenho olhos, mas aprendi essa habilidade do venerado Buda Gautama muitos anos atrás. Há muito tempo, ele foi meu mentor e guia. Naquela época, eu possuía visão e era capaz de compreender os pensamentos das pessoas simplesmente observando seus olhos. Portanto, se você deseja também discernir os pensamentos alheios, deve prestar atenção aos olhos deles, observando para onde olham e a direção do olhar. Se os olhos de alguém vagueiam enquanto você conversa, isso indica que a pessoa está buscando uma forma de se desvencilhar da conversa, possivelmente sinalizando uma mentira. Evitar contato visual direto sugere medo de que a mentira seja descoberta e a verdade venha à tona. Por outro lado, um olhar fixo em você denota honestidade e interesse, mostrando um desejo de comunicar-se e compartilhar pensamentos. Atente também para o movimento das sobrancelhas. Se elas abaixam enquanto a pessoa desvia o olhar, pode ser um indicativo de reflexão profunda ou preocupação.
Sobrancelhas levantadas e olhos arregalados sugerem surpresa ou curiosidade acerca de suas palavras. Observe igualmente o tamanho das pupilas, a parte escura do olho. Pupilas dilatadas indicam afeição ou entusiasmo pelo que você diz, refletindo excitação ou alegria. Pupilas contraídas, por outro lado, sugerem desagrado ou descontentamento, revelando desconforto ou irritação. Examine também a coloração dos olhos. A parte branca, conhecida como esclera, pode oferecer pistas adicionais sobre o estado emocional de uma pessoa. Se a esclerótica está vermelha, isso indica que a pessoa está cansada, estressada ou doente, podendo não ter interesse em conversar. Recordo-me de um encontro com uma pessoa fatigada que estava em viagem. Durante nossa conversa, seus olhos frequentemente desviavam do meu olhar, demonstrando que estava ansioso para se afastar rapidamente. Isso me levou a suspeitar que ele estivesse ocultando algo e preferisse não se engajar na conversa. Ao fazer mais perguntas, descobri que ele tinha um plano secreto. De maneira similar, outras expressões faciais podem nos fornecer uma compreensão clara dos pensamentos de alguém. Ocasionalmente, um indivíduo pode manifestar diferentes emoções através de seu semblante. Observando cuidadosamente as expressões faciais, é possível discernir se a pessoa está desiludida, profundamente triste ou exultante. Essas percepções internas também podem ser inferidas por meio de suas expressões faciais. Majestade, o rosto funciona como um quadro, revelando os sentimentos internos de uma pessoa, mesmo quando ela não verbaliza. Para aprimorar a compreensão sobre os outros, é essencial estar atento a esses indicadores não verbais. Ver alguém com os cantos da boca voltados para baixo, em uma expressão triste, sugere descontentamento, insatisfação ou perda. Além disso, os olhos e a postura corporal podem indicar se a pessoa está desanimada. Em contrapartida, um sorriso amplo e genuíno, aquele que ilumina os olhos. As bochechas elevadas são um sinal de felicidade, amizade e gentileza. Os olhos são extremamente importantes neste contexto. Quando se tornam pequenos e brilhantes, você pode ter certeza de que o sorriso é sincero. Preste atenção ao espaço entre as sobrancelhas de alguém, onde a pele se enruga. Quando essa área se aprofunda e se torna mais apertada, frequentemente significa que a pessoa está confusa, pensando intensamente ou tentando entender algo difícil ou novo. A forma como a boca se posiciona pode revelar muito. Uma boca fechada e comprimida pode sugerir discordância, desagrado por algo, ou uma relutância em falar. Por outro lado, uma boca aberta e relaxada indica que a pessoa está aberta, confortável e disposta a dialogar. Conforme você aprimora a habilidade de observar e compreender esses sinais no rosto, você será capaz de discernir o que as pessoas estão pensando e sentindo internamente, independentemente de expressarem seus sentimentos verbalmente ou se manterem caladas. Os rostos delas mostrarão o que está em seus corações, seja a pessoa verbalizando seus pensamentos ou não, é possível entender tudo a partir da expressão facial delas. Majestade, permita-me contar uma história. Certa vez, encontrei uma pessoa triste que veio até mim buscando ajuda, mas que aparentava não se importar. Contudo, notei uma pequena linha na testa dela, o que indicava que havia um problema. Convidei-a a compartilhar seu problema comigo, e ela sim o fez. Ela se sentiu aliviada depois disso, e eu pude ajudá-la. Um sorriso genuíno também ilumina os olhos, isso significa que a pessoa está feliz e amável. Um franzir de testa indica. Seus braços são como uma parede mantendo seus pensamentos e sentimentos seguros dos outros. Ao ver esse sinal, você pode ser gentil e cuidadoso ao falar com eles e fazê-los se sentir mais confortáveis e abertos. Quando alguém se inclina para frente, pode estar interessado em você ou no que você diz, eles estão ouvindo você atentamente. Isso significa que estão interessados e querem ouvir mais. Essa maneira de mover o corpo mostra que eles querem ouvir, aprender e entender o que você está dizendo. Uma vez conheci um professor inteligente que fazia isso, ele era muito calmo, mas se inclinava com interesse, mostrando que queria saber mais sobre o assunto. Às vezes, pessoas que tocam muito o rosto quando falam com você podem ajudá-lo a entender o que estão pensando. Muitas vezes significa que estão preocupados, pensando muito ou têm uma grande ideia. Esses pequenos toques mostram o que está acontecendo em sua mente e coração.
Para ser bom em entender os outros por meio de seu corpo e mãos, você precisa ser paciente, observar com cuidado e apreciar as coisas que eles não dizem. Esses sinais pequenos, mas importantes, como um livro silencioso, mostram os sentimentos e pensamentos que estão escondidos dentro deles e permitem que você se conecte melhor com eles. Se prestarmos atenção a esses 3 métodos e os entendermos corretamente, podemos rapidamente saber o que está acontecendo na mente de uma pessoa, quanta atenção estão dando às nossas palavras e o que está acontecendo em suas mentes. No entanto, antes disso, você precisa focar sua mente e trazê-la para o presente, só então poderá prestar atenção a todas essas ações, entendê-las e perceber o que está acontecendo na mente da pessoa. Caso contrário, se estiver preocupado com eventos passados ou planos, nunca prestará atenção na linguagem corporal da pessoa e nunca entenderá o que está acontecendo em sua mente, no que estão pensando. Você pode ter visto muitos grandes santos e seres iluminados que olham para você com grande calma e podem lhe dizer o que está acontecendo em sua mente e o que você veio aprender com eles. O maior motivo para isso é que eles podem ler você e entendê-lo porque sua mente está focada e tranquila, e é por isso que podem entender facilmente seus pensamentos. Eu vou ficando por aqui. Já deixa teu like e te inscreve no canal. Sempre estamos trazendo vídeos novos aqui no canal. Um abraço do Marcos.